Boa noite, meus irmãos, que bênção estarmos juntos para celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Esse culto de domingo à noite, a bênção de poder recebê-lo e podermos juntos, reunidos em torno da palavra de Deus, celebrarmos a presença do Senhor na nossa vida, celebrarmos ao Senhor porque Ele é digno de receber toda a honra, é digno de receber todo louvor, é digno de receber toda adoração. Que bom que você está aqui conosco, vivendo esta experiência deste culto online, e o desejo é que esse seja um tempo muito especial, muito abençoador na vida de todos nós. Vai reunindo a família em torno aí do seu aparelho celular, do seu computador, da sua televisão, cada um vivendo aí essa experiência a partir dos instrumentos que tem em sua casa, e juntos vamos celebrar a Jesus nesta noite de domingo. É possível que você tenha pessoas junto com você, e o nosso desejo é que esse seja um tempo da manifestação da graça de Deus, e o culto desta noite nós vamos compartilhar da bênção de sermos alcançados por esta graça do Senhor. Quando nós falamos da graça de Deus, nós temos alguns adjetivos que usamos, né? Nós falamos que a graça é maravilhosa, que a graça é grande, que a graça é abundante ou superabundante, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça, então a graça é superabundante. E o desejo do nosso coração é que essa graça do Senhor alcance a sua vida, essa graça do Senhor alcance a sua família nesta noite de domingo, e que esse tempo da graça possa ser um tempo muito especial na vida de todos nós. E eu gostaria de que nesse primeiro momento do culto voltássemos o nosso coração e a nossa mente para a expressão da palavra de Deus, que está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, quando ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é uma dádiva de Deus, não vem de nós, porque graça é favor que não merecemos. Então não é fruto daquilo que fazemos, não é fruto daquilo que realizamos, mas é uma iniciativa de Deus em abençoar a nossa vida. Deus tomou a iniciativa de nos alcançar através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. E nós estamos, nesta noite, recebendo desta graça, né? Estamos nesta noite compartilhando desta graça, refletindo sobre esta graça grande, maravilhosa, que tem alcançado a nossa vida. E eu gostaria de que você louvasse ao Senhor junto conosco. E o cântico que nós vamos usar para esse momento de abertura do culto desta noite, ele fala sobre esta graça maravilhosa. Então celebre ao Senhor conosco, cante ao Senhor conosco. O culto online não é só para você assistir, é para você participar. Então cante conosco, adore ao Senhor conosco, celebre ao Senhor conosco por sua maravilhosa graça. Vamos adorar a Jesus? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz.
sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos causos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Que bênção a gente saber que em todo tempo a graça do Senhor se manifesta. E esse tempo é um tempo em que nós dependemos da manifestação da graça de Deus. Esse é um tempo em que a gente precisa buscar essa manifestação da graça do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no ambiente familiar. E eu quero convidar você para esse momento de oração, esse tempo quando a gente vai clamar ao Senhor, Senhor, que esse seja um tempo da visitação da sua graça na nossa casa, na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, que a graça do Senhor se faça presente. Vamos orar? Vamos falar com Deus, feche os seus olhos. Quero convidar você para a gente clamar ao Senhor, para que a graça do Senhor visite a nossa nação e de maneira muito particular a nossa cidade. Vamos falar com Deus? Ó Deus bendito, nosso Pai, a Tua graça é de fato maravilhosa. E nós queremos, ó Deus, celebrar ao Senhor, e nesta noite nós estamos fazendo isso. Estamos celebrando ao Senhor por Tua graça que nos alcançou. E o que nós desejamos, ó Deus, é que em meio a todas as incertezas, no meio a toda insegurança deste momento que estamos vivendo como nação, que este seja, Deus,
uma oportunidade para que a graça do Senhor alcance muitos corações, seja na nossa casa, na nossa família, junto aos nossos vizinhos. Mas além disso, ó Deus, que a graça do Senhor alcance as nossas autoridades, que a graça do Senhor alcance as equipes médicas que estão trabalhando e vivendo, ó Deus, esse momento de risco tão sério. Nós queremos pedir, ó Deus, que a graça do Senhor se manifeste através do nosso testemunho de fé, e que, ó Deus, no final de toda essa história, possamos ver muitas pessoas alcançadas por Tua graça. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer, porque a graça do Senhor está presente na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bênção podermos desfrutar desta graça maravilhosa do Senhor. E que a graça de Jesus esteja presente na sua casa, esteja presente na sua vida também. Vamos continuar celebrando ao Senhor, vamos continuar adorando ao Senhor, declarando que Ele é santo, santo, santo. Haverá um tempo em que todas essas coisas serão vencidas, todas as lutas, todas as enfermidades, e aí nós estaremos reunidos, não apenas em aglomerações de igreja aqui, igreja ali, mas seremos todos um só povo, seremos todos uma só igreja, livres de todas as infestações e de todas as dificuldades, livres de todos os perigos, e então celebraremos por toda a eternidade a santidade do Senhor, como os anjos cantaram na visão de Isaías. Nós estaremos diante do Cordeiro e celebraremos a Jesus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Ele está presente entre nós, Ele está presente aqui. Então celebre a Jesus, cante ao Senhor, declare a santidade do Senhor. Vamos adorar? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que guerra e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e há de vir. Oh, com a criação eu canto
que bênção que você está aqui conosco, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, reconhecendo a grandeza e a santidade do Senhor. E marque lá no seu Instagram, no seu Facebook, isso vai ser importante e isso vai nos ajudar. E eu tenho certeza que assim muitas outras pessoas poderão assistir aquilo que você está compartilhando hoje e vai abençoar muitas outras pessoas também. Nós gostaríamos de dar sequência a esse momento de culto, de adoração a Deus, e esse é o momento de nós entregarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Todos os cultos nós entregamos ao Senhor os nossos dízimos, entregamos ao Senhor as nossas ofertas, e eu tenho dito que não há culto sem oferta. Então esse momento, ainda que seja num culto online, você vai ter a oportunidade de trazer ao Senhor, entregar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Vai aparecer aqui os números das nossas contas, tanto a conta que nós temos no Itaú, como a conta que nós temos no Banco Santander, e você vai poder fazer um depósito ou uma transferência bancária. Se você fizer transferência, fique tranquilo, porque na própria transferência bancária a gente consegue identificar a pessoa que está fazendo a transferência, para que a gente possa manter aqui os nossos registros das suas contribuições. Se você for fazer um depósito bancário, a gente precisa que você envie para nós o comprovante do seu depósito, para que a gente possa também fazer o registro devido. É só você mandar pelo nosso zap 2606-3323, que é o número do telefone da igreja, e aí a gente vai poder fazer o registro das suas contribuições. E esse momento é um momento de nós trazermos e dedicarmos ao Senhor os dízimos e as ofertas. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, que está no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 29, verso de número 14, diz assim: Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas demos o que vem das tuas mãos. Na verdade, tudo que temos é Deus que nos dá. Todas as bênçãos vêm dele. Diz a palavra do Senhor que tudo que recebemos vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando nós entregamos os dízimos e ofertas, estamos dedicando ao Senhor o fruto do nosso trabalho, como reconhecimento de que tudo vem das mãos do Senhor. Então, nesse momento, com alegria e generosidade, dedique ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Você pode usar agora o seu aplicativo. Se você porventura tem dificuldade em usar o aplicativo para fazer a transferência, peça ajuda. Nós estamos aqui disponíveis para te ajudar e ensinar como fazê-lo. E esse é o momento de dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Como estamos em campanha de missões mundiais, nós temos usado o clipe da Junta de Missões Mundiais para os nossos momentos de oferta, que é o tema, a música tema dessa campanha. E enquanto nós estivermos celebrando ao Senhor com esta música que tem como título Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, você vai poder dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas de amor. Vamos adorar ao Senhor? Ele vem de um povo
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Vamos agradecer a Deus o privilégio de podermos contribuir, trazendo ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas de amor, fruto da fidelidade do povo de Deus, fruto do amor de cada um de nós para com a obra. Feche seus olhos, vamos dedicar ao Senhor todas as nossas contribuições. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio. Como nós lemos na Tua Palavra, o que entregamos é fruto daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. E nesse momento, em atitude de fidelidade, em atitude de amor ao Senhor, amor à Tua igreja, ao Teu reino, os irmãos contribuíram e contribuímos juntos, dedicando ao Senhor nossa vida, nossos bens, para o louvor da Tua glória. Nós queremos Te agradecer por esse privilégio e pedir, ó Deus, que o Senhor nos encha de sabedoria na maneira de como aplicarmos cada centavo, para que tudo seja feito para o engrandecimento do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido meu irmão, irmã, que as suas contribuições, que a sua vida continue sendo instrumento do Senhor para a glória do nome de Jesus. Há um ano atrás, passava o ciclone Idai lá em Moçambique. Esse ciclone causou muita destruição. Muitas famílias perderam seus entes queridos. Muitas pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas. E nós, através do seu esforço, através das suas ofertas, levamos 2 equipes para atender as necessidades desse povo. Levamos médicos, farmacêuticos, psicólogos, pessoas que estavam com o coração sedento para abençoar e para cuidar daquele povo. Nós, através da sua vida, através da sua oferta, pudemos atender 3.000 pessoas. Através das suas ofertas, através das suas ações nas igrejas, levantamos medicamentos avaliados em $10.000. Muito obrigado pelo seu empenho, muito obrigado pelas suas ofertas. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Deus está presente em todo o tempo. Saber que Ele está aqui entre nós traz-nos encorajamento, fortalece a nossa fé. Mesmo nos momentos de deserto, e quando nós lemos as histórias bíblicas, nós vamos encontrar o povo de Deus passando por situações difíceis, desertos. Você se lembra? Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Deus estava lá. A presença do Senhor guiando o seu povo. Nesse momento, quando estamos passando por um deserto, é a presença de Deus que vai nos ajudar. É a presença de Deus que vai nos encorajar. É a presença de Deus que vai nos manter na direção. Então Deus está aqui entre nós, movendo-se entre nós. Mesmo que estejamos distantes uns dos outros geograficamente, estamos unidos na mesma fé, estamos unidos na mesma crença, na mesma certeza da presença maravilhosa do Senhor conosco. Por isso, queridos, celebre ao Senhor e cante conosco
Nesse momento, quando estaremos declarando que mesmo no deserto, nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós gostaríamos de continuar compartilhando a respeito da graça de Jesus com você nesta noite. A mensagem desta noite também vai falar a respeito da graça. E eu gostaria de ler o texto da palavra de Deus que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Deixa eu pegar minha Bíblia. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versos 11 até o verso de número 14, a palavra de Deus nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou
trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Quero chamar a sua atenção para o verso de número 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Como seres humanos, sempre corremos o risco de assumir posições extremas. Esse também é um perigo quando nós pensamos na vida com Deus. Sempre quando estudamos a respeito da palavra de Deus, devemos nos precaver de dois possíveis erros. Primeiro, tentar agradar a Deus pelos nossos próprios esforços. Isto resulta numa grande falha que está dentro desse senso de justiça própria, onde julgamos obter pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios atos, a possibilidade de alcançar as bênçãos de Deus. Então, o primeiro erro a ser evitado é o esforço de agradar a Deus a partir dos nossos esforços pessoais. O segundo erro é pensar que a fé em Jesus nos isenta de obediência. Porque se de um lado, no extremo, muitas pessoas acham que vão poder agradar a Deus a partir dos seus próprios méritos, no outro extremo está a ideia de que uma fé em Cristo, uma vez depositando a nossa fé em Cristo, a gente está isento de qualquer tipo de obediência. Esse é um erro tão prejudicial quanto o primeiro. A vida cristã é uma vida de obediência aos ensinos de Jesus. E em João capítulo 15, versos 13 e 14, a palavra de Deus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. E aí no verso 14 Jesus diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, a vida cristã envolve sim o compromisso com a obediência. Jesus, ele tem ordens muito específicas para a nossa vida. A graça de Deus, então, ela não pode se basear nos méritos, como se fosse possível a gente alcançar as bênçãos do Senhor a partir dos méritos pessoais, mas ao mesmo tempo, a graça de Deus, ela não nos imuniza da necessidade da obediência. Por isso, a palavra de Deus nos diz nesta noite que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. E o texto de Tito, capítulo 2, verso 11, vai nos ensinar: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Um outro texto muito conhecido de todos nós, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós não temos mérito nenhum, todo mérito é do Senhor. Ele é o autor da nossa salvação, e somente nele, somente pelo poder dele, é que nós estamos aqui nesta noite. A declaração de que somos salvos pela graça de Deus, e que esta é uma dádiva, não vem de nós, é dom de Deus, coloca de imediato uma verdade diante de nós. Deus resolve salvar a humanidade. A salvação, portanto, é uma dádiva de Deus para
todos os homens. A salvação não brota a partir de uma iniciativa humana, não é resultado da nossa iniciativa. Por mais que uma pessoa seja dada a fazer o bem, por mais que as suas obras sejam excelentes, a salvação não vem a partir destas iniciativas. A salvação é um ato da graça de Deus. Uma das maiores e mais preciosas doutrinas bíblicas é a da graça de Deus. A salvação vem única e exclusivamente pela graça. Mesmo numa leitura superficial da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, nós vamos entender que a salvação e todas as bênçãos da vida cristã são resultados da graça de Deus para conosco. E nesta noite, eu gostaria de compartilhar de algumas dessas verdades, a partir de alguns textos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que esses textos da palavra de Deus vão te ajudar a entender a grandeza da graça e a entender a maneira com que Deus quer alcançar a vida de toda a humanidade, porque lembra o texto que nós lemos? A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela não é seletiva. A graça de Deus não veio para algumas pessoas, mas ela se manifestou na pessoa de Jesus, abrindo as portas da oportunidade para que todos os homens, indistintamente, tenham a oportunidade de receber da salvação. Então, eu gostaria de compartilhar de alguns textos da palavra de Deus que certamente vão nos ajudar a entender a amplitude da graça. E quem sabe nesta noite ainda, você permitir que a graça de Deus alcance a sua vida também. Em primeiro lugar, Jesus é a personificação da graça. Olha que coisa maravilhosa, está no Evangelho de João, versos 14, 16 e 17. A Bíblia diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Depois no verso 16 diz assim: todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus, por isso podemos afirmar sem sombra de dúvida, ele é a personificação da graça, porque foi através dele que a graça de Deus se manifestou. Quando Paulo está dizendo a graça de Deus se manifestou, ele está falando que foi através de Jesus que ela chegou até nós. Foi através de Jesus que ela veio a nós. E a Bíblia diz que a graça, ela habitou entre nós cheio de verdade. Jesus veio e ele manifestou a sua graça, e é em Cristo e somente na pessoa de Jesus que nós desfrutamos da beleza da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso de número 9, ele diz assim: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. A vinda de Jesus enobrece a humanidade. A presença de Jesus entre nós faz com que a graça de Deus se manifeste na nossa vida e nós sejamos enriquecidos pela graça do Senhor. Nós somos enriquecidos pela presença de Jesus na humanidade. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Você sabia disso? Que você pode conhecer a graça de Jesus? É através da pessoa de Jesus Cristo que você pode receber a graça de Deus. Somos, de uma certa forma, encorajados pelo apóstolo Paulo, desafiados
pelo apóstolo Paulo a conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz a palavra de Deus, sendo rico, isto é, tendo todas as coisas, ele não se negou à encarnação, ele não se negou ao seu esvaziamento, para que através do seu empobrecimento nós pudéssemos ser enriquecidos. Que bênção! Isto é graça, graça de Deus que nos alcança na pessoa de Jesus. Em segundo lugar, a justificação e o perdão dos pecados só são possíveis pela graça de Deus. É isso mesmo. E nós temos muitos textos bíblicos que vão nos lembrar a respeito disso, mas eu queria lembrar a você o que está escrito em Romanos, capítulo 3, verso de número 24. Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça. Possivelmente, você possa imaginar que Paulo está sendo redundante quando ele diz gratuitamente por sua graça. Na verdade, nós não somos merecedores da graça. Por isso, Jesus veio ao mundo e ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Quando nós dizemos que a graça de Deus nos é oferecida gratuitamente, é porque nós não pagamos o preço. O preço da graça já foi pago pelo sacrifício de Jesus. O preço da graça já foi pago porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. E quando diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e essa expressão, redenção, significa que Ele pagou o preço em nosso lugar. A graça nos está disponível porque Jesus já pagou o preço que pesava sobre nós. O peso do pecado foi colocado sobre Ele. Por isso nós podemos ser beneficiados pela bênção da graça de Deus. Efésios capítulo 1, verso de número 7, o apóstolo Paulo diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu vou repetir esse texto da palavra de Deus. Ele está se referindo a Jesus, e ele está dizendo que nele nós temos a redenção, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Talvez seja esta uma informação que você nem tenha se dado conta ainda, mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos dá da riqueza da sua graça. Assim como no texto anterior que eu li, diz que nós somos enriquecidos nele, a Bíblia diz que Ele disponibiliza da riqueza da sua graça para alcançar a nossa vida. Em terceiro lugar, a graça de Deus, ela nos dá firmeza. A graça de Deus, ela nos sustenta. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, versos 1 e 2, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. A firmeza da nossa vida é fruto da manifestação da graça. Por exemplo, neste momento, quando existem tantas incertezas, neste momento, quando existem tantos medos, nesse momento, quando há tanto pânico ao redor do mundo, por que o nosso coração está em paz? Porque repousa sobre nós a firmeza da graça de Deus. Nós não estamos em pânico, estamos com o nosso coração em paz, porque a firmeza da graça de Deus está aqui.
Você não precisa ficar desesperado, você não precisa entrar em pânico, porque em qualquer circunstância, a graça do Senhor está cuidando da nossa vida. Então, uma bênção extraordinária que a palavra de Deus nos traz ao coração é saber que, em meio às incertezas deste mundo, a graça de Deus é um solo firme, é uma rocha inabalável. A despeito de estarmos vivendo num mundo escorregadio, num vale de limo, de lama, todos aqueles que têm os seus pés firmados na graça, têm os seus pés firmados na rocha. Por isso, o apóstolo Paulo descreve a graça de Deus como um fator que traz firmeza para o nosso coração. Em quarto lugar, é a graça de Deus que nos capacita a servir. 1 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz assim: pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Talvez esta experiência do apóstolo Paulo, ela descreva de maneira muito clara todo o nosso desejo de servir no ambiente do reino de Deus. Deixa muito claro todo esse desejo que temos de que a nossa vida seja instrumento do Senhor para a glória do nome do Senhor. Paulo não se exaltava como se o que ele ou como ele fazia, como ele exercia o seu ministério, fosse produto de si mesmo. Então ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. As palavras do apóstolo Paulo, elas devem ser repetidas por cada um de nós. Não existe no ambiente do reino de Deus lugar para ninguém se ensorbebecer. Não existe no ambiente de Deus espaço para que ninguém ache que faz alguma coisa por conta de capacidades pessoais e particulares, porque essas capacitações humanas, elas podem ser muito úteis nas relações humanas, mas nas relações espirituais e nas coisas do reino de Deus, o que nos capacita para ser e fazer é a graça do Senhor. Por isso Paulo diz com todas as letras: pela graça de Deus sou o que sou. Se eu sou um apóstolo, diz o apóstolo Paulo, se eu planto igrejas, se a minha vida tem sido reconhecida, se o meu ministério tem sido reconhecido, isso é pela graça de Deus, somente pela graça de Deus. E Paulo diz: e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe, queridos, aqui tem um grande desafio para mim e para você. Não permita que a graça de Deus se torne vã na sua vida. Como é que a gente consegue tornar a graça de Deus vã? Quando nós usamos os nossos dons e talentos para proveito pessoal e não para as coisas do reino. Quando nós usamos a capacitação que Deus nos dá pensando apenas em nós mesmos e não pensando no reino e nos propósitos de Deus. Então, assim como o apóstolo Paulo, eu e você não devemos e não podemos tornar vã a graça de Deus que foi revelada a nós. E todo o nosso trabalho, todo o nosso envolvimento, toda a nossa capacidade de servir deve ser fruto da graça de Deus que está conosco. E isso vai redundar em glória e honra para o nome de Jesus. Em quinto lugar, a graça nos capacita a sermos pacientes e perseverantes. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, ele diz assim:
Então me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É possível que você conheça muito bem a história desse texto. O apóstolo Paulo nos informa, nos versículos anteriores, que ele tinha um espinho na carne, que nós não sabemos exatamente qual era o problema que ele estava enfrentando, mas era algo que estava lhe trazendo muito incômodo, e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor 3 vezes para que aquele espinho fosse removido. E a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na verdade, os espinhos na carne, as lutas que enfrentamos, elas servem para que nós nos tornemos ainda mais dependentes de Deus. E nestas horas, nós precisamos nos lembrar que a graça de Deus é suficiente. E quando nós nos sentimos fracos, então Ele nos renova, as nossas forças são renovadas nele, no poder dele, pela manifestação da sua graça em nossa vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós estamos vivendo um tempo assim. Estamos vivendo um tempo em que nós precisamos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Esse tempo de isolamento, esse tempo em que as famílias estão reclusas dentro de suas casas, é uma grande oportunidade para que nós nos acheguemos confiadamente diante do trono da graça. E diz o texto: para recebermos misericórdia e acharmos graça, para sermos socorridos em ocasião oportuna. Isto é, no momento oportuno, Deus vai nos socorrer. No momento certo, a graça de Deus vai estar conduzindo-nos para que possamos vencer este vale. No momento oportuno, Deus vai atender do céu as nossas orações, mas é preciso que nós nos acheguemos confiadamente ao trono da graça. Em sexto lugar, nós devemos crescer na graça. Isso mesmo. Há uma recomendação na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 18, que diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus não é estática. Nós recebemos a graça de Deus no dia em que recebemos a Jesus como nosso Salvador, e na verdade só recebemos a Jesus como Salvador por causa da graça. Se não for a graça, nós não teríamos vivido essa experiência de conversão. Mas a graça de Deus, ela não é estática. Não é um conceito estático, que aconteceu no momento e acabou. A recomendação da palavra de Deus é para que a gente possa crescer na graça. E como é que a gente faz para crescer na graça? Abrindo espaços para que a graça se manifeste na nossa vida a cada dia. Nós estamos nos encaminhando para um tempo novo, quando estaremos para sempre com o Senhor. Mas nesse processo, nós precisamos continuamente crescer na graça. Em sétimo lugar, eu queria dizer para você uma outra verdade muito significativa da palavra de Deus. A plenitude da nossa salvação, na segunda vinda de Cristo, será uma nova expressão da graça de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 13. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
Então esse é um processo que nós estamos vivendo e permitindo que se intensifique na nossa vida permanentemente. Por toda a eternidade, os salvos serão um monumento da graça de Deus. Porque ninguém, preste atenção nisso, ninguém vai chegar lá no céu senão por meio da graça. Então, por toda a eternidade, cada salvo, cada pessoa que estiver na presença de Deus, será um monumento da graça. Porque todos nós só estaremos lá porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 12, verso 7, ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o projeto de Deus é para que sejamos reflexos nos séculos vindouros da graça que se manifestou na nossa vida. Vemos então a singularidade do papel que a graça de Deus desempenha em todo o nosso plano de salvação. Desde toda a eternidade, fomos salvos pela graça de Deus. No devido tempo, esta graça foi revelada em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza, em toda a sua intensidade, através da pessoa de Jesus Cristo. Essa mesma graça nos trouxe salvação às nossas almas. É ela que nos capacita para servir, é ela que nos capacita para permanecermos na fé, e é ela que nos dá forças para suportar todas as lutas e todos os sofrimentos. E no final, é nesta graça que viveremos eternamente, mostrando nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Graça é favor gratuito, não merecido, mostrado aos indignos. Eu e você, nós não temos nenhum merecimento, mas Ele nos amou e manifestou a nós da sua graça. Se a redenção fosse uma compensação necessária à responsabilidade humana, não poderia ser gratuito, e o dom de Cristo não poderia ser uma expressão superior do livre favor de Deus, da grandeza do amor de Deus para conosco. As Escrituras declaram que o dom de Cristo, a dádiva do Evangelho, é uma expressão sem paralelo do amor gratuito de Deus por todos nós, e que a salvação procede unicamente da graça. Todo verdadeiro crente que reconhece a graciosidade essencial da salvação como elemento inseparável de sua experiência, chegará no céu consciente que chegou lá não foi por méritos próprios, foi única e exclusivamente pela graça de Deus. Apocalipse capítulo 5, de 9 a 13, a Bíblia diz assim: e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e o número deles era de milhares e milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Sabe, queridos,
isto vai acontecer inapelavelmente. Inapelavelmente, pessoas de todos os lugares hão de se achegarem ao trono da graça e dizerem: eu estou aqui porque o Senhor fez isso. Eu não tinha mérito algum, eu não tinha merecimento algum, mas o Senhor fez isso. E estaremos pelos séculos dos séculos honrando a Jesus pelo seu sacrifício por nós e pela manifestação da sua graça na nossa vida. Nesta noite, se você ainda não recebeu a graça de Jesus na sua vida, você também tem a oportunidade de fazê-lo. Se você ainda não recebeu a graça de Jesus, você também tem a oportunidade de abrir o seu coração. E nesta noite você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu não mereço, mas eu preciso. Senhor, os meus feitos têm me afastado da tua presença, mas eu preciso da tua presença. Senhor, os meus pecados, eles são contrários às tuas leis, mas perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, eu também preciso da tua graça na minha vida. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E quando a Bíblia diz que é a todos os homens, é porque há uma intenção universal, há uma universalidade do propósito de salvação. Deus quer salvar a sua vida também. Ele quer manifestar a sua graça sobre a sua vida também. Para isso, abra o seu coração, receba Jesus como seu Salvador pessoal, confesse os seus pecados, dependa da graça de Deus, viva intensamente na graça, desfrute da bênção, da graça de Deus que nos sustenta, e pelos séculos dos séculos, resplandeça a graça de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor alcance sua vida e sua família. E se você precisar, entre em contato conosco. Queremos orar a Deus pela sua vida, para que a sua vida também seja cheia da graça de Jesus. Esta é a nossa oração nesta noite, neste final de culto. Que Deus abençoe a sua vida. Então, queridos, que bênção que foi estarmos juntos nesta noite, neste culto de domingo. Eu sei que foi muito diferente daquilo que a gente faz habitualmente, quando estamos congregados todos aqui na igreja, mas foi muito bom poder partilhar da palavra de Deus com você, dos momentos de adoração e louvor ao Senhor. A nossa oração é que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família nesta semana, que no decorrer de toda esta semana, a graça do Senhor esteja sobre sua vida e sobre sua família, esteja sobre sua casa. Lembre-se, diariamente nós temos o Café com Cristo, todos os dias pela manhã, o Café com Cristo. Acompanhe em nossas redes sociais, estamos divulgando aí nas nossas redes sociais o Café com Cristo diariamente, isto é, Café com Fé. Vamos acertar aqui o nome do nosso café, né? Diariamente o nosso Café com Fé, todos os dias pela manhã nós estamos publicando aí o Café com Fé. Divulgue, compartilhe nas suas redes sociais, aproveite esse momento para você compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e ser isso um instrumento de evangelização também. Então, todos os dias o Café com Fé. Próxima quarta-feira estaremos juntos às 19h30 aqui no culto, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, e também no próximo domingo. Então, divulgue as nossas atividades e certamente Deus há de nos dar uma semana muito abençoadora. Não deixe de orar. Esse tempo é tempo de oração. Ore a Deus pela nossa nação, ore a Deus pelas nossas autoridades, ore a Deus pelo sistema de saúde, para que Deus dê ao sistema de saúde a capacidade de se reinventar nesse momento. Ore a Deus pelas famílias da nossa igreja. Esse tempo é um tempo muito especial em que nós podemos dedicar um pouco mais de tempo para orar e buscar a presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida,
uma boa semana, em nome de Jesus.